graças a Deus, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Esse vídeo ele vai entrar na playlist para entender, amém? A pergunta é: quem foi crucificado? Quem foi crucificado? Ou qual a sua parte como homem, ser humano, foi crucificado na cruz através de Cristo? Para que nós possamos entender, vamos ler o capítulo 5 de Romanos e o capítulo 6. No capítulo 5 ele vai dizer que fomos justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ele vai dizer, a partir do versículo 12 do mesmo capítulo 5, que, portanto, assim como um só homem entrou, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Não foi você que transgrediu, foi Adão. Mas você recebeu a sentença condenatória através da morte de Adão. Adão morreu, todos morreram em Adão. Amém? A sua parte é essencial, o seu espírito, a sua morte foi conduzida através do ato de desobediência de Adão. Amém? Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigura aquele que havia de vir, que é o Cristo. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. O dom, entretanto, não é como um caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, mas a condenação, glória a Jesus, para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Sim, aqui Jesus está levando todas as ofensas, todos os pecados de toda a humanidade, de todos os homens, até a cruz. Ele leva lá, está escrito em Isaías capítulo 53. Então ele leva todos os nossos pecados, todas as nossas condenações. A salvação vem por várias ofensas. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais ao que recebeu a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A partir desse momento, quando nós confessamos, fomos batizados, vivemos agora para Deus, reinamos ainda em vida, agora em vida, conforme nos diz aqui. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que anulasse a ofensa, avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então nós estamos nos encaminhando para a vida eterna através do sacrifício de Jesus feito na cruz. E ele diz aqui, vai nos explicar tudo a partir do versículo 1 do mesmo capítulo. Diz assim: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante, como muitos pensam? Eu posso pecar, posso desobedecer, que Deus de alguma maneira vai me trazer de volta, Ele vai me salvar. No final, Deus vai me salvar. Vamos ver se isso é verdade. De modo nenhum, de maneira alguma, de maneira nenhuma. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos?
Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? O batismo significa batismo na morte de Jesus, fomos batizados na morte de Cristo. Isso significa que nós morremos também. Mas como que nós estamos vivos? Nós morremos para o pecado. É isso que ele está dizendo, e ele vai nos explicar mais adiante. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A nossa vida velha passou, a nossa vida antiga é passado, faz parte de uma vida anterior a essa nova vida que nós estamos vivendo hoje, embora nós sejamos pecadores. Mas por que nós continuamos pecando? Porque quem foi crucificado, preste atenção, foi Cristo na carne. Amém? Cristo foi crucificado na carne, mas a Bíblia também vai dizer que nós somos o corpo de Cristo. Então, se o corpo de Cristo foi crucificado, nós somos crucificados juntamente com ele. Mas olha o que ele vai dizer aqui para não deixar nenhuma dúvida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, está aqui. Foi crucificado com Cristo o nosso velho homem, a nossa velha natureza, o nosso velho eu. Aquele que foi corrompido e morto através do pecado de Adão. Herdamos o pecado porque nós herdamos dentro de nós. O Espírito morreu em Adão, mas o Espírito é vivificado em Cristo, transformado mediante a fé em Cristo Jesus. Ele nos dá nova vida. Agora o nosso velho homem, a nossa velha natureza foi crucificada. É isso que foi crucificado com Cristo. Por isso que nós aqui nesse corpo ainda pecamos, porque nós temos que crucificar de dentro para fora o novo nascimento. Ele é operado dentro de cada um de nós, não é? Fora. O fora é uma maneira de se viver. Hoje eu escolho ser obediente a Cristo, através do meu corpo servir a Deus. Amém? Porque Jesus deu a sua vida, ele adquiriu um corpo humano, forma humana, adquiriu forma humana para viver nesse mundo, para pagar o preço do pecado, meu e seu. Amém? Glória a Jesus. Olha o que ele diz aqui, ó. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Olha só. Então esse corpo aqui, ele precisa ser destruído, aniquilado. Um dia ele vai ser aniquilado, ele morre, ele perece. E esse corpo aqui não herda a salvação, ele tem que ser transformado. Morre morte corruptível, corpo corruptível, nasce corpo incorruptível, conforme nos diz as Santas Escrituras. Porquanto quem morreu justificado está do pecado. Nós já fomos justificados do pecado através de Cristo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos seus membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Amém? É um vídeo rápido para a nossa meditação.
Espero que você tenha aprendido mediante essa palavra que já ela se encontra na Bíblia. Não falei nada aqui a não ser as próprias escrituras, amém? As próprias palavras que estão lá no texto bíblico, amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e até os próximos vídeos, amém? Graças a Deus.